Olá pessoal, meu nome é Marcelo Franca. Eu estou gravando esse vídeo uma vez que eu queria mostrar para vocês como eu gosto de fazer as minhas modulações em alvenaria estrutural. Modulações fáceis, simples, utilizando uma família de blocos bastante reduzida, que é comumente encontrada na maioria dos fornecedores, todavia uma modulação extremamente eficiente, sem quebra de blocos, prática, fácil de usar. Tá joia? Vamos lá conhecer a modulação. Para apresentar a nossa modulação, eu vou utilizar uma arquitetura que foi enviada por um colega engenheiro, onde ele tentou modular, mas estava tendo alguma dificuldade. Essa é a planta de arquitetura, é um apartamento duplex, dois pavimentos, esse é o pavimento superior, esse aqui o pavimento inferior. Ele me encaminhou as modulações, eu plotei a modulação que ele me enviou em cima da arquitetura, fiz uma limpeza e, conversando com ele, ele me disse que iniciou a modulação por meio da colocação dos blocos de encontro de parede em T. Nesse caso, para a modulação da família 29, os blocos de 44 centímetros, ou o blocão, também chamado de bloco e meio. Então veja, na medida que ele colocou previamente os blocos de 44 centímetros no encontro das paredes em T, isso provocou o aparecimento do meio bloco para fechar a modulação entre esses encontros de parede. Isso não dá certo, isso provoca um erro de modulação. Não um erro formal propriamente dito, todavia gera perda de produtividade. É uma incoerência, digamos assim, na modulação. Ok? Por quê? Porque o bloqueiro ele está acostumado a assentar o bloco padrão de 29 centímetros. Ele vai ter que trocar o bloco, buscar esse bloco numa pilha de blocos em separado, vai perder o mesmo tempo ou mais de assentamento e vai produzir a metade da área de alvenaria. Ok? Também, outro inconveniente é que esse bloco, muitas vezes, o engenheiro tende a fazer uma junta a prumo neste local. Quando ele vai fazer a próxima afiada, ele leva esse bloco 50% para frente e perceba que a junta de assentamento neste ponto permanece no mesmo local, quando deveria estar defasada de 50%, ou seja, uma junta vertical a prumo. Também é um erro no projeto de alvenaria estrutural, se não um erro formal, algo que a gente deve evitar. Como é que eu gosto então de fazer a minha modulação? A maneira que eu gosto de fazer é pegar um projeto de modulação que eu já tenha. Nós temos aqui 4 exemplos de projetos de modulação. Projeto padrão da família 14 por 29, onde eu utilizo portas convencionais. Essa mesma arquitetura modulada de maneira um pouco diferente, onde eu modulo para portas de kit porta pronta. São portas que têm um final 8 centímetros, portas de vão livre 68, 78, 88, 98 e assim por diante. Essa mesma arquitetura também nós mostramos, apresentamos em nosso curso a modulação que nós fazemos 14 por 39 e a modulação um pouco mais eficiente 14 por 39, onde os cantos de parede, além de utilizarmos o bloco especial de 34, também utilizamos em cantos de parede o bloco de 39 quando aquilo é mais eficiente. É o caso onde a gente tem portas, tá joia? Então nós temos uma variedade de soluções de modulação. A que eu vou apresentar para vocês é a modulação mais convencional, mais utilizada, a modulação da família 14 por 29, bloco padrão de comprimento 29 centímetros. O que eu faço é pegar o meu kitzinho que eu chamo de modulação, copiar ele e levar para perto da arquitetura, pegar algumas paredes também já moduladas, na vertical e na horizontal, só para agilizar o procedimento de modulação. Esse meu kit ele é formado pelo bloco padrão de 29 centímetros de comprimento, o bloco de 44 centímetros de comprimento, que é o bloco de amarração em T, o meio bloco e o bloco compensador de 4 centímetros. Então, é uma família bastante reduzida, onde qualquer fornecedor você vai encontrar com facilidade, e uma modulação bastante eficiente, sem perdas, sem quebras, e que vai gerar produtividade e racionalizar a sua obra de alvenaria estrutural.
A modulação eu inicio por qualquer ponto da planta de arquitetura. Fica a seu critério. Eu vou iniciar aqui pela parte inferior. Tá joia? A regra principal é nunca perca a sequência desta modulação. Então, iniciou por esse ponto, você pode continuar a sequência verticalmente ou horizontalmente. E agora eu vou pegar uma sequência de blocos que eu já tenho aqui modulado e vou prosseguir com a modulação até encontrar o primeiro encontro de parede. Cheguei no encontro de parede, eu apago aqui o excesso de blocos e vou verificar qual o bloco ideal para o encontro de parede em questão. Nesse caso, é o encontro de parede em forma de T e o bloco ideal, neste caso, é o bloco de 44 centímetros. Pego ele no meu kit de modulação e faço a modulação. Até então, esta alvenaria está semelhante à alvenaria que ele fez. Vamos ver onde ele cometeu o equívoco. Eu prossigo com minha modulação em sequência, sem nunca perder a sequência desses blocos. Em sequência, eu vou modulando até encontrar o próximo encontro de parede. Poderia continuar modulando horizontalmente ou, como eu disse, verticalmente, mas mantendo a sequência. Quando eu atinjo o próximo encontro de parede, tiro o excesso dos blocos e verifico qual o bloco ideal para este novo encontro de parede em T. Agora perceba que não mais é o bloco de 44 nesta posição. Este bloco de 44, ele não vai ser posicionado em todos os encontros de parede em T. Nesse caso agora, deixa de ser esse bloco e passa a ser um bloco de 29 posicionado na vertical. Vou no meu kit de modulação, pego o bloco de 29 em função desse ponto base e coloco ele aqui na parede. Perceba que agora sim a modulação ficou diferente da dele. Ele colocou mais um bloco de 44 previamente e ao fechar a alvenaria foi necessário o meio bloco no interior da parede. Esse foi o equívoco que ele cometeu. Apenas isso. Então veja, diferentemente do que alguns vídeos mostram, você não deve colocar previamente o bloco de encontro de parede. Ele é natural, ele vai sair naturalmente na sua modulação, desde que você siga uma sequência lógica, nunca perdendo esta sequência. Agora vou continuar modulando, sempre em sequência, até atingir o próximo encontro de parede. O próximo encontro de parede é este aqui. Vou apagar o bloco que está em excesso e percebo que é mais um encontro de parede em T e nesse caso sim, o bloco volta a ser o bloco de 44. Então, em resumo, encontros de parede em T ou é o bloco especial de amarração em T, o bloco de 44, ou é um bloco convencional na família 29 na vertical. Tá joia? Sigo com minha modulação, agora, só para variar um pouco, não vou seguir essa modulação na horizontal. Vou partir em sequência, mas vou optar por modular na vertical. Fica a sua escolha. O que você não pode é colocar qualquer outro bloco que não esteja na sequência. Levar alguns blocos aqui na vertical. Percebo que ultrapassou um pouco a minha porta. Vou apagar esse excesso de blocos. Vou colocar um meio bloco nessa extremidade. Mas ainda falta algum complemento aqui de alvenaria. Ou seja, é uma arquitetura modulada a cada 5 centímetros e não a cada 15. Então, se me falta aqui 5 centímetros, eu vou colocar um bloco compensador de 4 centímetros, que com a junta de argamassa eu ganho 5 centímetros. Poderia colocar aqui, mas eu vou evitar. Por quê? Porque muitas vezes o engenheiro coloca esse bloco aqui e na segunda fiada, ao executar a segunda fiada, onde ele vai defasar os blocos em 50%, ele faz isso, ele apaga este bloco e repete o bloco compensador na extremidade da parede.
o que mais uma vez me gera uma junta a prumo desnecessária, onde vai utilizar tela galvanizada sem qualquer necessidade. Então, o que é que eu sugiro? Do ponto de vista prático, é mais interessante que eu pegue este bloco compensador e jogue ele para o interior da alvenaria. Tá joia? Jogando para o interior da alvenaria o bloco compensador, naturalmente, quando eu fizer a segunda fiada, onde nós vamos defasar as juntas de assentamento em 50%, vou apagar esse bloco aqui e minha segunda fiada, naturalmente, meu bloco compensador ficou defasado. Apenas por esse motivo eu gosto de colocá-lo no interior da parede. Evita uma junta prumo desnecessária. Tá joia? E se você está gostando do conteúdo desse vídeo, eu te convido a conhecer a nossa página de alvenaria estrutural, onde você vai ter acesso aos nossos cursos de alvenaria voltados à execução de obra, cálculo de edificações, projeto de arquitetura e obras especiais como reservatórios, muros de arrimos e piscinas. Você também vai ter informações sobre bibliografia, vídeos, dicas de alvenaria, downloads, sites, normas técnicas, fabricantes e vai conhecer a galeria de projetos dos nossos ex-alunos. Venha conhecer a nossa página e venha saber tudo sobre alvenaria estrutural. Como eu disse, posso continuar modulando na horizontal ou na vertical, mas sempre em sequência. Minha sequência vai ser agora na horizontal. Até encontrar o próximo encontro de parede, chegamos a ele. É um encontro de parede mais um em forma de T. Nesse caso, o bloco ideal não é o bloco de amarração de 44 centímetros, mas é o bloco de 29 centímetros posicionado verticalmente. Coloquemos o bloco aqui e vamos seguir com a nossa modulação. Copiar 4 blocos. Ainda falta um bloco aqui, vou colocá-lo, apagar o excesso. Continuemos com a modulação aqui na vertical. Vou pegar aqui no meu kit vários blocos de uma única vez, mantendo sempre a junta de 1 centímetro entre os blocos, a junta de argamassa. Ainda faltou um pouco aqui de bloco. Vamos complementar. Mais uma vez, me falta aqui algo como 5 centímetros. Vou colocar mais um bloco compensador naquela parede. Como eu disse, não devo colocar na extremidade para evitar, pode até não ter a junta prumo, mas para evitar essa junta indevida, vou colocar o compensador no interior da parede. Facilita também o ponto de grout na extremidade, se este for necessário, tá joia? E tá aqui a modulação, bem encaminhada, já bastante adiantada. Vou modular agora sempre em sequência, nunca modular, começar uma modulação aqui, por exemplo, sem conexão nenhuma com o que eu já modulei. Eu tenho que seguir uma sequência. Eu vou modular então na sequência essa parede na vertical. Na vertical, pegar uma sequência maior de blocos para agilizar. A partir deste ponto base, colocar aqui. Já atingiu minha parede, vou colocar aqui na horizontal agora uma sequência bastante grande de blocos. Vou pegar aqui um bloco deitado da horizontal. Preencher com mais uma sequência de blocos na horizontal. Ficou aqui um pouco excessivo, vou apagar essa extremidade e aqui vou querer colocar aquele ressalto da alvenaria perto da porta para que possibilite a colocação do acabamento, do alisar da sua esquadria de porta. Vamos colocar aqui o alisar então. É um bloco compensador de 4 centímetros. Pronto. Vou modular aqui essa parede na vertical.
ficou perfeito. Mais um alisar de porta. Aqui vou utilizar o bloco compensador de 4 centímetros. Então você vai percebendo que tudo é natural, é uma sequência. Eu não estou preocupado com cota, estou preocupado em chegar o mais próximo da realidade da arquitetura, mas eventuais diferenças eu não estou preocupado. É natural que uma arquitetura não tenha sido tão fiel à modulação da alvenaria estrutural, você vai adequando, não tem problema nenhum. Depois você apresenta o resultado final para o arquiteto, para o proprietário da obra, e vamos modulando até encontrar os encontros de parede. Então, mais um encontro de parede em forma de T. Nesse caso, o bloco ideal seria o bloco de 29 colocado horizontalmente. Vamos agora colocar mais alguns blocos. Passou um pouco da porta, mas como eu disse, verificamos isso depois. Este vão livre aqui é de 86 centímetros, é mais que suficiente para uma porta de banheiro. Vamos continuar na sequência, modulando até encontrar o próximo encontro de parede. Apago o excesso e aqui é na horizontal. Copiar essa alvenaria, jogar ela para cá. Sobrou um pouco de alvenaria aqui, vou apagar. Percebe-se claramente que aqui me falta um meio bloco. Vou jogar um meio bloco naquela extremidade. Mais uma vez, coloco o complemento aqui de 4 centímetros, o bloco compensador, para que eu tenha a possibilidade de executar o alisar da porta. Então você conversa com o proprietário da edificação se a maneira que ele executa é com o alisar. Tem muita gente que não coloca esse ressalto porque não executa o alisar, dá um acabamento menos sofisticado. Quem utiliza porta pronta precisa do alisar. Esse vão da porta pronta é um vão especial, a gente tem uma modulação específica, como eu disse, para isso aqui. E agora terminei a modulação. O que me falta modular é esse trecho aqui de alvenaria que não tem qualquer ligação com essa alvenaria aqui. Agora sim é que eu posso fugir da sequência dos blocos. Então vou modular começando por aqui. Aqui nós temos uma esquadria de janela. Me falta aqui alguma coisa para atingir o final da arquitetura. Eu só tenho blocos de 4, 15, 29 e 44 centímetros. Eu não vou criar um bloco para aquele local. Então, vou utilizar o bloco compensador de 4. Se não casar exatamente com a arquitetura, não tem problema. Coloco meu bloco aqui, mas casou com a arquitetura. Não gosto desse bloco na extremidade, vou dizer por quê, mais uma vez. Vou continuar modulando no encontro de parede. E olha, perceba que ao colocar o bloco aqui, você percebe claramente que eu vou ter um problema nesse canto ao colocar a próxima fiada. Então eu prefiro jogar sempre os blocos compensadores, não é uma regra normatizada, mas sim uma dica construtiva que eu dou, facilita você colocar os blocos compensadores no interior da parede, ou seja, furos nas extremidades ficam mantidos. Eventualmente, se você entende que é necessário ponto de grout na extremidade, você vai ter este ponto de grout independentemente da primeira ou segunda fiada. Se nós tivéssemos aqui a situação inversa, como eu iria colocar o ponto de grout na extremidade de parede se fosse necessário? Percebe? Continuo modulando verticalmente. Então a gente vai sempre tentando associar a teoria à prática. Vou agora modular essa parede na horizontal.
é uma porta. Vou apagar o excesso de blocos. Falta aqui completar com 5 centímetros, mais um bloco compensador. Você pode também não utilizar o compensador, que dá um pouco mais de trabalho também na execução, e aumentar a esquadria. Isso é conversado com o arquiteto. Gosto de colocar o bloco compensador no interior da parede e afasto os demais blocos um pouco mais para frente. E está aqui o compensador inserido e minha alvenaria mais compatível com a arquitetura. Nossa modulação praticamente encerrou. Me faltam aqui alguns pilaretes que eu posso fazer em alvenaria estrutural. Vou dimensionar para ver se poderia ser um pilarete em função das cargas. Um pilarete em alvenaria. Os demais pilares de alvenaria. Se vai ter ferro ou grout, isso quem vai me dizer é o dimensionamento. Provavelmente vai ter. Perfeita e sem quebra de blocos, uma família bastante reduzida, ágil, prática, pensando na execução da obra nos futuros pontos de grau. Essa modulação, como eu sei que está correta? Veja bem, muita gente diz, você tem que modular a cada final 1 ou 6 centímetros as suas cotas. Isso não é necessário, não me preocupei hora nenhuma com minhas cotas. Cota final 6, cota final 1 centímetro. Ter cotas com final 1 e 6 não é certeza de uma modulação correta. A modulação correta gera cota final 1 e 6, mas a cota final 1 e 6 não é certeza de uma modulação correta. Nós temos aqui cota final 6 e a modulação está errada. Se você entende que esse vão é excessivo e você já tem aqui dois blocos compensadores e tem mais um bloco compensador nessa extremidade, o que você pode fazer é apagar toda esta sequência com 3 compensadores e colocar aqui nessa extremidade o bloco de 29 na horizontal. Desculpe, na vertical. Então, eu vou optar por colocar este bloco. Este ressalto já serve para eu dar o acabamento e deixar aqui o alisar da porta. E vou prosseguir com a modulação. R$ 76 é uma opção para a porta. E se você quiser, tira o bloco daqui inteiro e coloca meio bloco. Você tem a opção do 76, 91. Você tem a opção de utilizar um compensador. E você acha que essa seria a opção, você tem aqui agora 86. E dentro do que você entende adequado, se é 71, 76, 86, você modula todas as suas portas. Se você entende que isso aqui é excessivo para um banheiro, e vai ter uma porta de 60, você pode inserir um compensador aqui dentro. E joga essa alvenaria 5 centímetros para frente, passa a ser 81. Se você entende que ainda é um vão grande para uma porta de 60, mais uma vez você bota o bloco compensador e joga isso aqui para frente. 76. E você quer diminuir o vão 5 centímetros, menos 5 no vão, você pode botar o terceiro compensador, mas fica errado. Se você quer 71 aqui, você tira os 3 compensadores e você coloca em lugar desses 3 um bloco de 15 centímetros para manter os 71. Então eu apago 3 compensadores. Onde isto aqui passa a ser o bloco de 15 centímetros.
Então não faz sentido utilizar 3 compensadores no aparelho. Para finalizar minha modulação, o que é que eu coloco? Eu coloco janelas e a indicação das portas. Vou finalizar aqui a porta com a sua indicação, por exemplo, uma porta de 76, se for o caso. Então coloco aqui no vão da porta a indicação. Nesse caso, eu criei o vão de 71 centímetros. Então indico aqui que é uma porta de 71 e na vertical o vão é 2,21. Então coloco todas as portas e coloco também a indicação das janelas em função da posição que a arquitetura deixou. Se a arquitetura deixou aqui indicado uma janela que vai deste ponto até este, eu lembro que janela deve ir da metade do bloco ou do início do bloco até o final de um bloco ou a metade do próximo bloco. Então, nós podemos colocar nossa janela numa dimensão próxima da que a arquitetura está desejando, ou seja, uma janela de 100 centímetros. Lembro que janelas devem também ser moduladas a cada 5 centímetros. O mais próximo da modulação a cada 15 é a janela ou de 90 centímetros ou de 1,5 m. Vamos deixar uma janela de 1,5 m. Vou pegar aqui uma janela das que eu já tenho aqui em planta. Levar para esse ponto aqui. Ela pode vir essa janela aqui, ela é uma janela de 91. O arquiteto queria uma janela de 1 metro. Eu vou levar essa janela 15 centímetros até a metade do bloco seguinte. Então tem uma janela que na verdade é 1,6, porque eu tenho a junta de argamassa que sempre me acresce 1 centímetro. É uma janela de banheiro, então já foi de propósito que eu escolhi aquela janela que não é de banheiro, para mostrar aqui. É uma janela de comprimento 1,6 m. A altura em função do peitoril, como a janela de banheiro deve ser uma janela alta, de peitoril 1,60 ou peitoril 1,80. Se o peitoril for 1,80, ela só pode ter 41 centímetros de altura, para que a soma de 1,80 com a altura da janela dê 2,21, que é a altura natural de portas e janelas para alvenaria estrutural. Coloco todas as minhas janelas, está finalizada a minha modulação da primeira fiada. A segunda fiada é bem simples de fazer, então se eu quiser fazer a segunda fiada, é bem simples, copio depois de pronto aqui para baixo, e é só jogar todo mundo meio bloco adiante. E assim vou fazendo a modulação, jogando todo mundo meio bloco adiante, tá joia? Desnecessário eu fazer. Finalizada a primeira fiada, então, com portas e janelas, ela está aqui, me falta apenas cotas. Vou cotar na vertical, vou cotar na horizontal e vou cotar sempre nas diagonais. Por quê? Porque é uma forma de eu proporcionar uma ajuda a quem está executando a obra para saber se o esquadro está batendo. Numero as paredes, se quiser posso indicar posição de lajes, e finaliza a minha modulação de maneira simples, sem quebra de blocos, uma modulação fácil de fazer, produtiva e eficiente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se gostou, deixa o like, indica o vídeo e venha conhecer o nosso curso de alvenaria estrutural, onde sempre a gente está aliando teoria à prática. Para modulações, nós temos a modulação 14x29 que nós mostramos, com o kit porta-pronta 14x29, modulação 14x39, uma modulação especial 14x39. Mostramos no curso de arquitetura as diferenças na modulação do tijolo ecológico. Você percebe aqui que ele não faz parte da família do tijolo ecológico. A modulação com encontro de parede inteira não existe. São especificidades do tijolo ecológico. E é isso aí. Um abraço, espero que tenham gostado.